Amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vocês vão me acompanhar aqui, a vida luxuosa do Davi Miranda, né? Então vamos aqui, direto no YouTube, para a gente acompanhar aqui. A vida luxuosa, né, do Davi Miranda. Você vai conhecer toda a história aqui. Ok, vamos aqui começar aqui primeiro aqui. Nós temos aqui o Miguel. Você vai acompanhar esse vídeo aqui. Me acompanha esse vídeo aqui. Off the King, the Power. Gente, hoje eu tô aqui na Deus é Amor e eu tô com esse príncipe de Deus, o Davi, que é uma pessoa sensacional. E a gente tem uma história parecida, né, Davi? Quem não sabe, o Miguel fez parte da Igreja dos Amor. Então calma, gente, quero tranquilizar todos vocês. Guarda o hate pra depois. Não tô trazendo o Miguel aqui pra pregar na igreja, nada. Ele fez parte da nossa igreja aqui. Hoje foi um dia de nos conhecermos pessoalmente, tomar um café e ele revisitar uma casa que já foi dele. Enfim, é basicamente isso aí. Então, guarda a faca que vai dar tudo certo. The King, the Power. Bom, irmãos, como vocês estão vendo aqui, ainda continua o Miguel, né? O Miguel a debochar dessa língua dele de King the Power. Ainda continua, né, a debochar, né? Então, o Miguel, ele era da igreja Deus é Amor, né? E essas pessoas da igreja Deus é Amor, que tem essa prática de ficar só profetizando, então, o Miguel vem da igreja Deus é Amor, e ele vem com essa prática do Davi Miranda, de ficar de revelação, de milagre, ok? Então, eu quero aqui botar outra parte aqui também aqui. Se eu não me engano, parece que é o pastor Ricardo aqui, né, da Igreja Deus e Amor. Vamos lá, olha só aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui, Tem pessoas que são muito usadas por Deus, mas não têm conhecimento bíblico. Eu vou dar um exemplo aqui. O missionário Davi Miranda foi muito usado por Deus, mas você percebia que o missionário Davi Miranda não tinha muito conhecimento bíblico. Pregou algumas verdades? Pregou a doutrina, a santificação do corpo, da alma e do espírito. Pregou contra a vaidade, pregou contra o mundanismo. Mas você percebia que o missionário Davi Miranda não tinha muito conhecimento bíblico, a profundeza na Bíblia. E sempre pregava as mesmas coisas. Era homem de Deus, com certeza, que orava. Então você pode ver aqui, né, que o pastor Ricardo, né, da Igreja Deus é Amor, PDA, ele disse que Davi Miranda pregava a mesma coisa, né? Irmãos, os apóstolos de Deus, eles não pregavam a mesma coisa não, certo? Então, Deus, quando ele chama alguém, ele dá o dom, é para a pessoa ter conhecimento. A Bíblia diz que o pastor, o profeta, ele tem que pregar conhecimentos para as ovelhas. Agora, o Davi Miranda, ele não tinha conhecimento, e vivia a vida inteira só falando de profecia, de sonho. Eu sonhei, só falando de milagre e sonho. Então, esses não são os homens de Deus, não, certo? Os profetas do Senhor verdadeiros, eles pregam a palavra de Deus. E a própria Bíblia Sagrada, ela fala que os profetas não falam da palavra de Deus. Então, esses falsos profetas da PDA e esses pastores, eles só vão falar de milagre, de sonho. Aí vive no monte, jejuando para ficar falando só de milagre, só de sonho, de profecias. Esses não são os homens de Deus, não, ok? Os verdadeiros profetas, eles falam da palavra de Deus. Sempre da palavra de Deus, certo? Como você pode ver na Bíblia Sagrada, que os profetas, os falsos profetas, e tantos pastores não pregam da palavra, só vai ficar falando de profetadas, de sonho, de milagre, certo? Então, os falsos profetas do passado, do Velho Testamento, eles só falavam de sonho. Eu tive um sonho, eu tive uma revelação, eu tive um sonho. Esses são os falsos profetas
que só falavam de milagre e não da palavra de Deus, certo? Então, Davi Miranda, ele não era homem de Deus. E você vai conhecer aqui a loucura do Davi Miranda. Um homem que só falava de milagre, de sonho, tá certo? Então, aqui é o pastor Ricardo, né, da igreja PDA, que vive só jejuando, orando, para poder ficar falando de milagre, só de milagre, de sonho. Eu tive uma visão, os homens da visão, né? Porque os falsos profetas do passado só falavam de sonho, de visão, os falsos profetas. Mas os profetas verdadeiros do Senhor, os pastores, os sacerdotes, eles falavam da palavra de Deus, ok? Então, uma coisa eu digo para você, né? Como é que uma pessoa vive o tempo todo só repetindo a mesma coisa? Não existe isso não, de ficar repetindo. E o que Davi Miranda trouxe foi contenda, desordem para a população, para a igreja do Senhor. É só contenda. Falando de televisão é pecado, usar relógio é pecado, não pode. E como é que essas pessoas aqui, como o pastor Ricardo, pode dizer que esse homem é de Deus, causando contenda, né, no meio do povo? Usar relógio é pecado. Você jogar bola com seu filho, jogar bola é pecado. Irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então são os homens da visão, que só vivem mais de profetizar, né? Da igreja PDA. Bom, vamos agora acompanhar a loucura do Davi Miranda. A loucura, hein? A loucura do Davi Miranda. Vamos lá. Então essa prática, irmão, né, vem da igreja Davi Miranda, da igreja PDA, Deus é Amor. Essa prática de ficar só falando de visão, de milagre, como fazia o Miguel, o falso profeta Mirim Miguel. Só queria ficar revelando para as pessoas a mesma prática da igreja Deus é Amor, ok? Essa aqui é a grande verdade. Vamos lá. Vamos acompanhar aqui, ó. Faça Pix já com a menor taxa do mercado e pague em até 12 vezes no cartão. Baixe o Recarga Pay. E quando você desenha um carro, ele fica assim. Não faça mais assim. Melhor tentar isso. Desenhe mais. Na época contava com mais de 3 milhões de habitantes. A maior cidade e mais rica do nosso Brasil. A Igreja Pentecostal. Deus é amor. O diferencial da igreja do Davi Miranda que fez se destacar das outras igrejas, além de ter sido um dos maiores religiosos da história da igreja evangélica brasileira e um dos maiores empresários de nosso país, Davi Miranda viveu uma vida de muitos luxos, vitórias e polêmicas. Um homem que foi líder de uma igreja que mais cresceu durante os anos. Considerado por muitos como homem de Deus, Davi Miranda foi um homem que realmente soube aproveitar a vida e também como multiplicar sua fortuna. Os falsos profetas gostam muito de dinheiro, eles são avarentos, eles querem ficar ricos aqui nesta vida, mas são pobres diante de Deus. Mas você já parou para pensar em como o missionário Davi Miranda gastava seu dinheiro? Os lobos devoradores estão louquinhos pelo dinheiro de vocês, irmãos e irmãs. Aí, campanha de prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não é tanto para você não, é para ele a prosperidade. Neste vídeo você vai descobrir tudo sobre a fortuna milionária do missionário Davi Miranda. O que vamos mostrar é apenas um pouco daquilo que Davi Miranda conquistou durante sua carreira de pastor evangélico. Todo esse poderio dele pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, ok? Lembrando que não é uma crítica, esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ele levava, tá bem? E lembrando também que a fonte que tivemos acesso é o Testamento de Partilha de Bens, documento datado do ano de 2015. Tendo dito isso, então vamos pro vídeo. História de vida. Davi Martins de Miranda,
Ele nasceu no dia 4 de julho de 1933, em Reserva, estado do Paraná. Filho de agricultor e de uma dona de casa, ele ainda jovem se mudou do Paraná para São Paulo em abril de 1957. Seu envolvimento com a igreja evangélica se deu início em 6 de julho de 1958, quando ele se converteu. Mas foi no início dos anos 60 que uma nova onda de religião ganhou força. O pentecostalismo, como foi chamado, ganhava destaque por ser um movimento relacionado a curas divinas e na expulsão de demônios, conhecido como exorcismo. Tudo dá início nessas... Pronto, ok, meu irmão? Então, essa prática de expulsar demônio, né? Que é exatamente o que o Edir Macedo ensinou para várias igrejas. Que você tem que brigar com o demônio. Você tem que expulsar demônio, brigar com o demônio. Então, Davi Miranda, ele veio com essa prática da Igreja Universal. É só expulsar demônio, é só, ok? Essa prática que o Davi Miranda aprendeu do Edir Macedo para poder, ok? Vamos lá. Cidade que na época contava com mais de 3 milhões de habitantes. A maior cidade e mais rica do nosso Brasil. A espetacular São Paulo. E outra coisa, né? Esse povo da Igreja Deus é Amor, da PDA, que fica entrevistando demônio, entrevistando demônio, é só expulsando demônio. Porque eles pegaram essa prática do Edir Macedo para impactar as pessoas, para poder... Vocês estão entendendo? Pois é. Né? Vamos lá. Davi Miranda, bem jovem, com uma pregação fervorosa e muito atraente, logo já se destacou na Praça da Sé, em São Paulo, e viu uma oportunidade de ter sua própria igreja, e sendo assim, foi fundada no ano de 1962, a Igreja Pentecostal. Deus é Amor. O diferencial da igreja do Davi Miranda, que fez se destacar das outras igrejas, estava nas curas, milagres e libertações. É certo que a Igreja Pentecostal, Deus é Amor, travavam uma batalha entre as demais igrejas para abocanhar o título de maior multinacional brasileira da fé. Não demorou muito e ele já embarcou na onda de fazer programa radiofônico. O programa também, A Volta à Libertação. E isso só aumentou ainda mais seus milhares de seguidores. E hoje, a igreja fundada por Davi Miranda conta com milhões de fiéis e filiais por todo o Brasil e pelo mundo afora. Você está se sentindo sozinho? Jesus Cristo sabe como você se sente. Por esse motivo, ele sofreu por você. Igreja ou empresa? Igreja. Seja evangélica ou... Uma empresa. Não igreja, uma empresa. Qualquer outra, sempre esteve na mira de 3 poderes: a imprensa, a polícia e a justiça. E isso já acontece desde os anos 50, principalmente com os pentecostais. Mais recente, no começo dos anos 70, foi a vez da igreja. Deus é Amor ser contemplada por um desses poderes, que é a mídia escrita. As matérias não eram nada agradáveis aos fiéis da igreja. Outro fator também que a mídia escrita pegava no pé dos religiosos era sobre o enriquecimento ilícito. E algumas reportagens dos jornais eram intituladas Deus é Amor e Lucros Também, e A Fantástica Rede de Negócios. Essas 2 matérias são do jornal O Estado de São Paulo. E o que percebemos é que todas essas matérias destacavam o enriquecimento de Davi Miranda, um líder nato, com suas estratégias para arrecadar recursos nos cultos. Não é segredo para ninguém que todo fundador de igreja... Ok, mano. Então, para eles arrecadar dinheiro, arrecadar lucros, aí tem que ficar falando de profetadas, de sonho, de visão, de milagre, para poder... Né? É o que agrada o povo.
ficar falando só de milagre, de visão. Eu tive uma revelação, por causa do lucro, né? Qual é o que você vê, né? Então, Jesus, ele curou pessoas, fez milagre para as pessoas, e muitas não se converteram. Então, o problema não é o milagre, não. O mais importante é a palavra de Deus, não é milagre, ok? Muitos que estão sendo enganados e foram enganados por esse Davi Miranda e outras igrejas, por falsos milagres, né? E claro que o diabo pode fazer milagre, usando esses homens aqui, claro, né? Vamos lá. Apesar de dizer que é para fazer a obra de Deus, na verdade está fundando uma empresa familiar. E com Davi Miranda, também não foi diferente ao fundar sua igreja denominada Pentecostal Deus é Amor. E este inaugurou no Brasil este tipo de administração eclesiástica, na qual as igrejas são negócios dos seus donos. Davi Miranda, conhecido por seus seguidores como missionário, em dado momento, viu que podia ficar rico e poderoso com este negócio de igreja. Não que ele não acreditava em Deus e nem no poder de Deus, mas viu que, como um consagrado homem de Deus, como gostava de ser chamado, esta era também uma grande oportunidade de fazer a vida. Ou, numa linguagem popular, fazer seu pé de meia. Então, deixando aqui bem claro para os irmãos como o Edir Macedo viu o poder do dinheiro, né? De ficar expulsando demônio, né? Falando de milagre, Então, eles viram, né, o poder do dinheiro, como o Davi Miranda viu o poder do dinheiro. E é só ficar falando de milagres. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, revelação. O poder do dinheiro, de ficar falando só disso, de milagre. Pois é, certo? E foi o que aconteceu. Davi Miranda viveu no luxo a vida inteira, desde que o seu negócio decolou, usufruindo de um forte poder financeiro, bancado, a grande maioria da vez, por fiéis de sua igreja. E isso causava admiração de sua irmã, Araci Miranda, que chegava a dizer: "Meu irmão é sócio de Deus." Bom, pelo menos foi isso que relatou Ereni Miranda em seu livro, alegando que suas vidas mudaram quando começaram a vender discos da gravadora Voz da Libertação. Imóveis. Desde sua fundação em 1962 até 1990, ou seja, em suas primeiras 3 décadas, a Igreja Deus é Amor só investiu em propriedades e rádios, o que permitiu sua expansão não só no Brasil, como também no exterior. Era pouco significativo o investimento em educação e em assistência social. Segundo o livro Ao Lado Dele, da Ereni Miranda, no ano de 1969, a igreja comprou 2 casas velhas, na Rua Conde de Sarzedas, para reformá-las e transformá-las em uma igreja. E afirma que a igreja quem pagou as prestações das casas. O mesmo se repetiu no ano de 1974. Após muitas campanhas e economia, a igreja conseguiu comprar mais 2 casas na Rua dos Fundos, conforme relata Ereni Miranda em seu livro. No ano de 1976, a igreja comprou uma casa antiga na Rua Pirapitingui, no bairro da Liberdade, que precisou de uma reforma. E a família de Davi Miranda se mudaram para essa casa. Percebe-se que isso era o início de Davi Miranda no ramo imobiliário de compra e venda de imóveis paralelo à sua igreja. E isso chamou muita atenção da mídia, que numa época que não tinha internet, eram os jornais escritos que investigavam. Compras de imóveis, né? Pega o dinheiro, o dízimo das pessoas para comprar imóveis, né? E assim vai fazer os seus comércios, né? E faziam matérias denunciando essas igrejas. Um entre tantos desafetos de Davi Miranda era o jornal O Estado de São Paulo, cujos jornalistas pesquisaram depoimentos das pessoas
supostamente curadas e aquisições de imóveis e produziram um extenso artigo do qual reproduzimos algumas partes. A matéria traz o título: Os Grandes Negócios do Pastor Davi Miranda. Um trecho diz: o principal, compra de imóveis. Além de rezas e sermões, Miranda tem outra atividade: a compra e venda de imóveis. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, datado de 1985, falando de Davi Miranda, este afirma que Miranda possui 2 casas e 3 terrenos na Serra da Cantareira. Miranda morava com a família na Rua Gualachos, número 136, na Aclimação, um enorme casarão de 2 andares. Segundo a matéria do jornal, nos anos 80, Davi Miranda morava em um casarão de 2 andares no bairro da Aclimação, em São Paulo. E continuando a matéria diz: ninguém sabe de onde Miranda tira o dinheiro para investir em... Os irmãos se lembram quando eu falei que esses homens, ele faz da igreja do povo de Deus comércio, e eles vão fazer seus comércios. Vai comprar várias casas, vários terrenos, e assim ele vai fazer os seus comércios, né? Usando o dinheiro mais para fazer seu comércio. Loja, comprando casas, ok? Pois é. Tantos imóveis, mas diante de tantos investimentos que não sabemos para quê, somente no futuro que descobrimos. A compra dos imóveis que vamos mostrar é uma continuidade desse trabalho de Davi Miranda, que bem antes, como vimos, já investia em imóveis em detrimento. Só que dessa vez para assistência às pessoas necessitadas. Ele se importou em implantar também em serviços sociais com a compra de imóveis para abrigar pessoas necessitadas. E isso começou em meados dos anos 90. Ação social. Em 1994, teve início a Fundação Reviver, que foi fundada nesse ano na Serra da Cantareira, através da idealizadora Ereni Miranda. A primeira realização foi o abrigo para idosos sem família ou abandonados pelas suas famílias, inicialmente em imóvel cedido em Mairiporã. Sendo uma entidade filantrópica mantida pela Igreja Deus é Amor. Hoje o abrigo para idosos fica no interior do estado de São Paulo, no município de Sarutaiá, na divisa do estado do Paraná, conhecido como Unidade Sarutaiá. Foi construído num terreno de 27 mil metros quadrados, doado pela prefeitura, com mais de 1.000 metros quadrados de área construída. Um enorme e confortável prédio para abrigar os idosos abandonados. É interessante que a sede da igreja Deus é Amor também tem 27 mil metros quadrados de terreno. No ano de 1999, foi inaugurada a creche Arco-Íris, para atender gratuitamente crianças carentes, e está localizada no bairro Cambuci, no município e estado de São Paulo. O seu celular faz isso e você nem sabe. Olha como é fácil transformar o seu celular em maquininha. Na loja de aplicativos. Localizada no bairro Cambuci, no município e estado de São Paulo. A creche escola Aldeia Reviver tem a finalidade de abrigar crianças órfãs ou abandonadas e fica num terreno de 98 mil metros quadrados na Serra da Cantareira, no município de Mairiporã, São Paulo, comprado pela Igreja Deus é Amor, no ano de 1999. Sendo uma recente construção da Fundação Reviver. Também é um espaço designado para acolher idosos e para que os mesmos tenham uma... Rapaz, a luxúria é grande, hein? Cadê o dinheiro do Davi Miranda? Comprando um monte de coisa, de casas, pois é. Velhice tranquila, e fica localizada em Tremembé, São Paulo, apelidado pelos moradores de A Casa Branca da Fundação Reviver. Rapaz, Casas. É muita luxúria. Eita. Atualmente muito bem estabelecido financeiramente nos anos 2000, Davi Miranda, mercê de sua forte liderança,
ostentava juntamente com sua família todos os sinais de riqueza, enquanto os demais pastores da IPDA levavam uma vida modesta e eram submetidos a um intenso patrulhamento por parte dos fiscais da igreja, e que todos os recursos faturados nas filiais eram enviados à sede mundial. O destino do dinheiro era para a compra de imóveis com o propósito de transformá-los em igrejas, assim como enviar recursos para pagarem aluguéis das igrejas já em atividades, como também despesas de água e luz. Mas o que vamos mostrar agora é a aquisição de casas compradas pelo líder Davi Miranda.